começar nossa visita guiada, eu queria mostrar para vocês primeiro o porquê da capa do livro, por que a abertura da exposição foi com essa forma. A história de Sorocaba tem tudo a ver com o movimento do tropeiro no Brasil. Quem eram os tropeiros? Eram os chamados paulistas que no século XVII buscavam mulas e burros no Rio Grande do Sul e traziam para as minas das Minas Gerais e levavam também para o Nordeste, para a Bahia. Ou seja, todo o transporte de carga que foi feito no Brasil colônia e depois no Brasil Império foi movimentada, toda a carga foi movimentada com os burros e mulas que esses tropeiros traziam do sul do país. E o que é interessante, mesmo hoje, e a Sorocaba possui um museu da história do tropeirismo, é pouco conhecido. A ideia da capa foi mostrar como que essa cidade nasceu e, a partir disso, mostrar a história da cidade. Ao longo desses 2 anos, a gente pesquisou muita coisa. E olha que legal que a gente achou. Uma gravura, infelizmente de autor desconhecido, que na verdade é um infográfico. Ela mostra exatamente quais são os lugares e os pontos da cidade para a pessoa que mora na cidade reconhecer isso. E claro que não poderia ficar de fora a tropa de mulas e burros que esses tropeiros traziam do Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente começa a exposição contando onde tudo começou. A primeira coisa que eu quis mostrar nessa parte da entrada da exposição foi uma das grandes paixões da cidade, que é o futebol. O futebol nasceu em função da chegada dos imigrantes, principalmente das grandes tecelagens que tinham funcionários ingleses. E assim como a história do futebol no Brasil, o futebol aqui em Sorocaba também nasceu a partir de fábricas que construíam times e que formavam times, e isso virou uma grande paixão. E hoje a grande paixão da cidade é um time chamado São Bento, que hoje já não está mais na primeira divisão do Campeonato Paulista, mas eu fiz questão de trazer essa foto e ela remete aos anos 20, anos 30, para quê? Para mostrar a paixão da cidade. E a partir disso, olha só o que eu acabo fazendo nessa parte, nesse início da exposição. Eu trago um retrato de pessoas e eu trago um retrato da década de 30 de soldados da cidade. Quando você entra na exposição, você acaba vendo as pessoas que habitavam a cidade nessa região. O que eu fiz nessa exposição? Eu criei uma espécie de pequenas salas onde as pessoas que entrassem pudessem ver segmentos dessa exposição. A gente entra pelo tropeirismo e o que eu mostro na primeira parte da exposição é a Fazenda Ipanema, que é a nossa grande primeira siderúrgica do Brasil. Ou seja, a cidade foi descoberta, ou a região foi descoberta, a partir de uma jazida de ferro, descoberta no século XVI. E isso ganhou relevância para a história da cidade, porque um século depois, ou 2 séculos depois, se criou a primeira fundição, a primeira siderúrgica no Brasil e na América do Sul, que hoje é a Fazenda Ipanema. A partir daqui, o que eu mostro? Eu começo a mostrar outro grande ciclo econômico naquela outra parte, que são as tecelagens, que em função da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, com a fechada dos portos no sul dos Estados Unidos, o algodão que ia para a Inglaterra acabou sendo produzido aqui. Os ingleses viram na região de Sorocaba uma grande possibilidade de suprir a necessidade de algodão que eles já não tinham mais dos americanos. O que aconteceu com isso? A cidade de Sorocaba ganhou novas sementes para melhorar a qualidade desse algodão e, claro, que a partir do algodão, quando as coisas se normalizam nos Estados Unidos, a gente cria condições para ter grandes tecelagens na região. Ou seja, a Guerra de Secessão gerou matéria-prima para, no futuro, grandes tecelagens se estabelecerem aqui no Brasil e ficarem até a década de 60. Mas dá para perceber que vocês entraram pelo tropeirismo? Vem comigo, Lígia, dá uma volta aqui e a gente volta para o começo. Eu começo a olhar o início da história da cidade, venho
pessoas dessa cidade convidam você a entrar. Do lado de lá eu volto para o tropeirismo. Aqui eu começo com a história da fundição e da primeira siderúrgica do Brasil. E aqui do outro lado eu já falo do primeiro grande ciclo econômico que na verdade já é a industrialização brasileira. Mas para passar para outra fala eu ainda retomo o tropeirismo. Eu dou duas referências de tropeirismo, aqui e ali. E quem chegou até essa parte retoma o quê? Aqui eu tenho uma foto de 1885 dos altos fornos da fábrica Ipanema. A gente tem aqui, em 1919, a cidade nas características que ela era. Você tem o Rio Sorocaba, você ainda tem a característica de uma cidade que se mistura com o urbano e o rural, e você já vê a ponte que ainda existe hoje, que é a ponte que passaram bondes e depois trem. E aí você dá para a cidade uma coisa que quem é daqui reconhece esse lugar. De cara, desse ciclo que a gente está falando do tropeirismo, o visitante já enxerga as referências de outro grande ciclo econômico, que é a chegada da Estrada de Ferro Sorocabana na cidade. A Estrada de Ferro Sorocabana é uma das coisas mais importantes que acontece na cidade no início do século XX. Então, a gente mostra a estação de trem de Sorocaba, as moradias dos ingleses que se estabeleceram aqui em função da ferrovia, e quem já entra nessa sala começa a ver a construção de fato da Sorocabana. Imagina só que em 1920 eles abriram morros para quê? Para construir túneis para essa estrada de ferro chegar em São Paulo, que hoje é onde a gente conhece como Estação Júlio Prestes. Os trens, a ideia era criar uma ligação de Sorocaba a São Paulo. Para quê? Primeiro, por conta do minério de ferro que era tirado daqui, por conta da fundição. E depois, para escoar toda a produção que era feita na região. Dali, a gente continua com a construção da estrada. Dá uma olhada que interessante esse túnel que ficou pronto em 1933. Olha a referência da pessoa aqui. Olha a importância de uma fotografia do ponto de vista histórico. Sem a fotografia, essa fotografia foi de 1933, a gente não teria referência disso. E olha que legal, uma foto de 29, que é anterior ao túnel, que leva, na verdade, a estrada de ferro até Santos, que era onde todo o produto era escoado. A gente ainda está na parte interna da exposição, em que eu começo agora a trazer as pessoas pro Sorocaba dos dias de hoje. Ou seja, esse é um detalhe da estação de ferro. E aqui a gente tem um trem da FEPASA, que foi quem posteriormente ficou com a estrada de ferro Sorocabana. E aí do outro lado a gente já vê o museu onde tem o acervo da estrada de ferro Sorocabana, e eu começo a mostrar um pouco da história atual disso. A gente traz em fotografias, isso é o museu da estrada de ferro Sorocabana, que fica na frente da estação e que vale a pena visitar. E aí, dá uma rodada, Lígia, comigo. Olha só o que eu fiz nessa sala. Eu trago o Museu da Sorocabana, eu trago a construção da estrada de ferro, eu trago a construção de túneis e de estações, eu mostro onde os ingleses e onde os funcionários da estrada dormiam, e eu mostro a estação de ferro do jeito que ela é hoje. E a partir daí, eu começo a trazer a arquitetura da cidade, a gente está falando dos anos 20, anos 30, e começo a trazer o que as pessoas hoje acabam não vendo na cidade de Sorocaba. Esse é um edifício de 1937 que ele apresenta arte decor na cidade. Ele está no centro da cidade e é um prédio que passa completamente despercebido. E fazendo um contraponto à arquitetura decor da década de 30, eu trago um prédio moderno.
que fica no bairro do Campolim, e que eu fotografei de propósito para fazer esse contraponto. Outra característica legal dessa exposição é que essas fotos que são minhas foram feitas de celular. A ideia de produzir essas fotografias com celular também foi fazer um contraponto entre as fotos históricas, e aí a gente está falando de fotos de 1877 até 1970, que foram fotos feitas com máquinas fotográficas, e todo o material que eu produzi agora, no último ano, foi feito com celular, com iPhone, que é o celular que a gente também está usando para gravar essa visita. Para quê? Para mostrar a evolução do tempo e do registro de imagens que são relevantes para a nossa história. A última sala, o que eu acabei fazendo? Mostrar um pouco mais do que a cidade era. A gente tem aqui um chafariz de 1885, uma fotografia do mercado municipal, que é muito relevante para a cidade, também uma arquitetura dos anos 30, e Palacete Scarpa, que foi o primeiro banco da cidade e que, na verdade, ele tem uma relevância econômica também no início dos anos 20, começo dos anos 30. Esse foi um marco econômico para a cidade, porque a família Scarpa abre um banco na cidade, e para mostrar essa conversa entre o Palacete Scarpa, eu mostro o porquê ele existiu, porque aqui a gente está falando que na década de 20 e na década de 30, as grandes tecelagens moviam a economia da cidade, que foi até chamada Manchester Paulista. E aí eu volto a trazer fotos históricas que remetem a um tempo que transformou a cidade no que ela é hoje, porque hoje ela é um grande polo industrial e tem uma grande relevância na economia do estado de São Paulo. Uma das fotos que eu mais gosto na exposição, do centro da cidade, as fotos históricas que mostram a cidade de 1900 até 1930. E aí vem a grande sacada que eu acho que essa exposição traz, que é a parte externa dela. Vem comigo, Lígia, vamos mostrar um pouquinho como que as pessoas que estão no shopping vão ver essa exposição. Dá uma olhada. Aqui eu tenho um dos corredores que levam a essa praça. Aqui eu tenho outro corredor e lá eu tenho a entrada principal. Olha só que legal, já tem gente visitando a exposição com a gente. Qual foi a ideia para atrair as pessoas para dentro da exposição? Vem comigo. A exposição tem duas aberturas, uma abertura que vem da entrada principal do shopping e outra abertura que dá dos corredores, porque as pessoas entram na exposição dos dois lados. E do lado externo, para chamar a atenção das pessoas, aqui eu repito a abertura do outro lado do infográfico e trago o que fica mais à vista das pessoas são as fotos históricas. Essas são fotos deliciosas de se ver. A gente está falando de uma foto de 1934, que remete aos tempos dourados da Estrada de Ferro. E esse vagão, esse trem ouro branco, era um vagão de luxo que circulava de Sorocaba para São Paulo. Dá uma olhada nessa foto de 1920, dos anos de 1920, que pessoas que compravam carro vinham para Sorocaba para quê? Para para abençoar o carro. Olha só, eu comecei com um trem, eu trouxe um Ford de 1920 e olha que genial o que a gente encontrou nesse acervo. Essa foto me remete um pouco às fotos do Cartier-Bresson. É uma foto de um elefante, claro que isso era um circo que tinha animais ainda, e você vê um megafone na mão do senhor que está tocando esse elefante. E as crianças todas correndo atrás do elefante e ele anunciando um grande espetáculo. Ou seja, essas fotos estão do lado de fora da exposição. Por quê? Porque as pessoas olham essas fotos históricas e a ideia foi tentar fazer com que essas fotos trouxessem as pessoas que estão passando para dentro da exposição. A gente imagina a inauguração
dessa estação, e é uma das estações mais belas da Sorocabana. E a gente conseguiu resgatar essas fotos para quê? Primeiro, essas fotos estão no livro, porque um acervo desse é muito difícil você ver. E aqui em Sorocaba, essas fotos são meio inéditas em termos de apresentação. E trazer ela para o shopping é legal, por quê? Porque as pessoas aqui da cidade, as que moram aqui, ou que frequentam aqui, vão ter a chance de ver a cidade como ela era no passado. Aqui a gente tem o Largo da Matriz numa foto de 1910. Olha só que interessante. Hoje, quem vir para Sorocaba vai ver a diferença de como está o Largo da Matriz hoje. E a gente tentou aproximar a linguagem fotográfica, a minha linguagem fotográfica, com a linguagem fotográfica que a gente tem nas fotos antigas. Ou seja, o grão dessas fotos, em função da sua idade, vocês podem reparar que, olha aqui, olha o que eu fiz do ponto de vista fotográfico. Esse tratamento de grão foi tentando reproduzir os grãos de prata das fotos que eram feitas de forma analógica, com película. Por quê? Para tentar aproximar o clima das fotos históricas com o clima das fotos que foram feitas com celular. Eu adoro fotos históricas, tá? Essa foto é de 1939, da Cooperativa de Consumo dos Operários de Sorocaba. Olha só como é bom você olhar o passado. Olha os trajes das pessoas, olha as crianças e olha a importância da fotografia. Todo mundo parou para ser fotografado. E olha só que legal a gente ficar vendo as pessoas olhando com interesse a exposição. A ideia de trazer a história da cidade para cá foi exatamente para isso. Quanto maior o número de pessoas daqui de Sorocaba que conseguirem vir à exposição e ver a sua própria história, isso faz com que a cidade ganhe uma relevância muito maior do ponto de vista afetivo. Eu acho que as pessoas elas devem conhecer e devem saber a história da cidade onde vivem. E essa é a principal ideia do livro e da exposição. Aqui a gente tem uma foto de 1915, do bonde atravessando aquela ponte no rio que a gente mostra em outra foto, que ela foi usada como primeiro ponte para travessia de burros e animais, depois de bondes, depois de trem, e essa ponte de ferro ainda existe. Eu acabo a série de fotos históricas com uma foto do bonde, uma foto de 1930, em que eu mostro a cidade como ela era. O que eu trago nessa exposição para vocês? Eu tento trazer e mostrar a história de Sorocaba em todas as suas facetas, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista do dia a dia da cidade. Eu acho que projetos assim e livros assim são fundamentais para a gente contar a história do Brasil e apresentar a relevância de cidades que hoje a gente perdeu um pouco a memória. Quem mora na cidade de São Paulo, que está a 1 hora daqui, não tem a menor ideia do que Sorocaba representou na história do Brasil. E esse livro, Sorocaba, onde o Brasil descobriu o interior, tem essa função. Primeiro, documentar uma história de uma importante cidade que é relevante na história do Brasil e apresentar para a própria cidade, para os próprios moradores, essa história tão importante. A ideia é fazer com que essa exposição fique aqui, e ela fica até o dia 30 de agosto, hoje é dia 18 de agosto, e depois a gente começa a itinerar essa exposição por outros aparelhos culturais da cidade. E quem visitar a exposição ao longo desses 15 dias também poderá participar de uma promoção cultural, que a gente fez uma ação para as pessoas contarem um pouco o que elas acham da sua própria cidade. Ou seja, a gente está convidando os visitantes da exposição a escreverem uma frase sobre Sorocaba e as 50 melhores frases ganham um livro. Ou seja, a gente vai distribuir 50 livros ao longo desses 18 dias para as pessoas que escreverem as melhores frases que falam um pouco de Sorocaba. É isso, eu acho que esse é um trabalho que só
foi possível ser realizado graças à iniciativa da Secretaria do Estado de São Paulo, a partir do PROAC, que é uma lei de incentivo que possibilita empresas como a Sorocaba Refresco participarem da produção cultural do Estado de São Paulo. Eu agradeço a Sorocaba Refrescos pela confiança e muito obrigado, espero que vocês gostem.